Estamos no espaço geográfico, então só dando uma volta, só voltando um pouquinho ali o conteúdo, página 328. Todo mundo está com página 328? Módulo 4? Módulo 4, apostila nova, módulo 4, página 328. Esperar um minutinho para vocês pegarem a apostila, se organizando. Qual página? 328. Gente, esses dois módulos também são bem gostosos para a gente estar estudando, não é difícil, tá? Não é complicado. Não esqueçam que tem que entregar hoje o simulado, tá? O gabarito do simulado. Certo? Posso começar? Ô, professor. Oi. Pode Por falar. que você tá falando... Por que você tá falando em Oscar lá do Nordeste? Não entendi. Você tá por R nas palavras? É? Tô puxando? Eu tive lá aquele stick. É só eu tô me bobeando, é porque eu acho bonito o jeito que eles falam. Então vamos lá. Eu também tava falando... Eu também tava puxando o R esses dias. Professor, é gostosa aquela... Professor, é gostosa aquela carne lá daquele restaurante, né? Sim, muito bom. Fala, Luísa. Eu falo assim. Eu acho tão bonito. Eu gosto. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu só colocar aqui. Presença do GAPS. Vamos lá, minha gente. Então, nós vamos trabalhar agora o espaço geográfico, tá? Voltando ali o trabalho e a transformação das paisagens, tá? Então, o trabalho do ser humano é uma ação transformadora, porque conforme o homem ele vai ocupando o espaço para sua necessidade, para sua subsistência, ele precisa o quê? Ele precisa modificar o espaço, tanto para plantação como para construções de moradias. Então, ele acaba modificando o meio que ele vive. E isso dali, esse processo que é sendo transformado constantemente, nós chamamos de espaço geográfico. Por quê? Porque o espaço geográfico é o espaço terrestre resultante das relações entre as sociedades humanas e a natureza, ou seja, é aquela relação entre o homem com a natureza, a modificação da natureza pelo homem, a apropriação do espaço pelo homem, tá? Com o trabalho e as relações que estabelecem com a natureza. As pessoas interferem direta ou indiretamente na transformação e na transformação do espaço geográfico. Então, o homem ele vai estar o quê? O ser humano ele vai estar transformando o espaço onde ele vive. E essa transformação do espaço é que nós chamamos de espaço geográfico, essa relação com o homem e a natureza, certo? Então, ali nós temos duas imagens. A imagem do lado esquerdo. Para ter conforto, as pessoas constroem moradias, estradas e ruas, instalam redes de energia elétrica e de iluminação, entre outros elementos que também são construídos por intermédio do trabalho e passam a integrar as paisagens terrestres. Aqui nós temos a cidade de Campo Grande. Então, o que aconteceu aqui nessa imagem que nós observamos? O que houve? Quem pode responder para mim? Vamos lá. O que você... Transformação do espaço geográfico? Muito bem, isso aí, a transformação do espaço geográfico. Parabéns. Nós tivemos ali a ocupação do homem com as suas necessidades. O que aconteceu? Ele começou ali a modificar a natureza. Ao lado, nós temos o quê? Para cultivar o solo de determinada área, por exemplo, é preciso o quê? É preciso remover a vegetação original. Então, a paisagem é transformada, porque antes havia vegetação natural, passa a existir uma plantação. Então, aqui nós temos o cultivo de dendezeiros, substitui a área da floresta nativa na Tailândia. Eu não sei o que é dendezeiros, tá, pessoal? Mas deve ser algum alimento ali específico da Tailândia, tá? Um alimento específico da Tailândia. Então, o que nós tivemos aqui? Também a transformação do espaço geográfico. Por quê? Porque o homem, com a necessidade ali da alimentação, ele removeu uma parte de floresta nativa
e plantou ali os dendezeiros, certo? Então ele substitui uma área de floresta por uma plantação, ok? Então aqui também nós temos ali um exemplo de espaço geográfico, certo? Então, gente, hoje, muitos lugares aqui a gente pode observar, muitos lugares que antes tinham o quê? Uma paisagem natural, uma paisagem original, uma floresta original, ela foi o quê? Foram transformadas. Construção de cidades, estradas, né? Plantações. Então, essa é a necessidade que o ser humano tem para quê? Para ele, para ele sobreviver. Então, acaba o quê? Transformando. Então, hoje é difícil nós termos ali alguns lugares que o homem ainda não tenha interferido, ou que o homem ainda não tenha chegado, né? Que ele não tenha visto. Então, nós temos ali toda a natureza, até a floresta amazônica, gente, por mais que existem áreas que são ainda naturais, mas o homem já conhece, né? O homem já chegou até lá. Agora, nós temos duas questões ali, na apostila de vocês, na página 328. A primeira questão. No município onde mora, aqui em Palotina, você observa alguma paisagem natural? Que elementos a caracterizam? Com os colegas, descreva uma paisagem alterada pelo trabalho humano, tá? Então, nós temos aqui, em Palotina, existe ali alguma paisagem natural? O que vocês acham? Que sim ou não? Paisagem natural, sim. Sim. Temos, né? Nós temos ali a Reserva Biológica São Camilo, é uma paisagem natural. Aqui no sítio onde eu moro, aqui nas Baixadas, aqui, também tem a paisagem natural. Tem mata nativa ainda, que não foi modificada. Tem floresta nativa ainda. Então, onde que passa ali os córregos, né? Então, nós temos ainda paisagens naturais aqui no nosso município, né? Que caracterizam o quê? A floresta nativa da região. A Reserva Biológica São Camilo, ela tem ali uma grande área, certo? Onde que nós temos vegetação nativa ainda. Claro que o ser humano já faz estudos lá, nós temos aí a Parco, a estação meteorológica, lá na reserva biológica, temos também as trilhas por dentro da floresta, onde que o pessoal ali das ciências biológicas da faculdade faz estudos, até mesmo o pessoal de fora vem fazer estudos ali aqui na região, tá? Então, nós temos ainda floresta nativa. Então, quem quiser escrever ali, escreva, que é legal a gente ter essas respostas para depois eu falo algumas atividades ali em cima do que a gente está fazendo agora, tá? Então, vocês podem colocar que sim, temos ainda paisagens naturais, principalmente na área rural, né? Onde que nós temos a Reserva Biológica São Camilo, que por mais que o ser humano já ocupou, já conhece o território, é vegetação nativa ainda, tá? Podem colocar. Olha, se nós estivéssemos ali com aula presencial, a gente podia marcar uma aula campo. Aí a gente podia vir até aqui em casa para ver o mapa. Vegetação nativa. Oi? Podem fazer Não entendi. Pode falar. Que página que é? 328. Ah, tá. Tem lá a número 1 e a número 2. Aí podem responder a número 2 que eu já converso com vocês a número 2.
Todo mundo conseguiu fazer o número 2? Então tá, então vamos lá. Com os colegas, descreva uma paisagem alterada pelo trabalho humano. Aqui onde nós moramos, que paisagem foi alterada? Basicamente, uma grande porcentagem, né? Por quê? Porque hoje nós temos a quem? Nós temos a cidade construída, temos as estradas, temos os plantios, né? Agora o pessoal já está plantando. Nós temos a cultura da soja agora sendo introduzida no cenário agrícola aqui na nossa região. Então, essa paisagem toda ali, já uma grande parte, uma grande porcentagem da paisagem do nosso município, ela foi alterada ali pelo trabalho humano, certo? Então, todo mundo conseguiu fazer a número 1 e a 2? Tudo certinho? Façam um belezinha ali na tela para mim. Se alguém tem alguma dúvida, pergunta, não fique com a dúvida, tá? Fazem um belezinha aí para mim ver, daqueles emojis que tem ali. Coloca lá um para eu saber. Beleza, isso aí. Então agora, pessoal, nós vamos para a página 329, tá? Na página 329, nós vamos estar trabalhando as atividades econômicas e o uso intensivo dos recursos naturais, tá? Com o passar do tempo, o que aconteceu? O crescimento nós tivemos ali o crescimento da população, né? Novas técnicas sendo introduzida, a tecnologia avançando. Então, gente, o modo de vida da população começou a ficar cada vez mais urbano, né? Nós tivemos ali, passamos por um processo, o mundo era um mundo mais rural, passou por um processo ali das revoluções industriais que vocês vão estudar ainda, passou por um processo onde que nós começamos a transformar o mundo num mundo mais urbano, e isso dali foi o quê? Esse mundo urbano foi baseado o quê? No consumo de diversos produtos, tá? Então, com esse consumo de diversos produtos, nós tivemos o quê? Uma intensa exploração dos recursos naturais do planeta. Então, para a gente ter ali a utilização de tudo que nós consumimos, nós começamos a utilizar os recursos que o planeta Terra nos proporciona. São eles os recursos naturais, elementos da natureza, né, que utilizam o quê? Para as nossas necessidades, tanto na forma da alimentação, como na forma dos elétrons que a gente usa, dos automóveis, tudo é extraído da natureza como matéria-prima. Então, esses recursos, eles são explorados da natureza, tá? E aí eles são explorados, eles são as matérias-primas. Essas matérias-primas são utilizadas o quê? São transformadas para a fabricação de outros produtos. Então, a gente tem lá, e vamos extrair o ferro. O ferro vai ser extraído da natureza, ele vai ser lá, vão derreter esse ferro, vão transformar em um outro produto. Para quê? Para colocar na... Olha o pé do João. Para colocar... para colocar em um outro produto, certo? Para construir ali um automóvel, olha só que legal, a gente tem ali o ferro. Ei, João, a gente tem aí o ferro, é bom para distrair um pouco. O ferro, por exemplo... Oi? Na série, né, La Casa de Papel, ele derrete o ouro. E isso também. O ouro, ele é derretido para quê? Para transformar em uma outra joia, né? Para eles transformar. A mesma coisa o ferro. O ferro que é extraído da natureza, eles vão fazer o quê? Transformar. Quando a gente vai fazer a construção de um prédio, por exemplo, quando se constrói um prédio, precisa o quê? Sustentar esse prédio. Como que vai sustentar? Com o cimento e o ferro junto. Tanto não sei se alguém passou aqui na cidade, está construindo um prédio ali perto do Trento. Se vocês observem a quantidade de ferro que é utilizado para manter a sustentação desse prédio. Mas por que tanto ferro? Para segurar toda aquela estrutura, né? Porque o prédio vai ser ali, ter 10 andares, e você precisa precisa sustentar esse ferro para que não ocorra ali o desabamento, certo? Então, o ferro serve o quê? Para construção, certo? Eles constroem as vigas
nessas vigas tem bastante ferro para quê? Colocam ferro para sustentar. É como se fosse um quebra-cabeça para encaixar um no outro, certo? Agora, além do alumínio, né, que vem da bauxita, o alumínio ali para construir diversas carros, diversos produtos ali que nós utilizamos que vem ali também através do alumínio. Luísa, lê para mim lá naquele quadrinho amarelo o primeiro parágrafo, da página 329. Para eu não ficar falando sozinho, senão eu falo demais. Alguns recursos naturais, como os minerais extraídos de rochas e o solo cultivável, apresentam um ciclo de formação que demanda milhões de anos. Portanto, são considerados recursos não renováveis. Isto é, uma vez utilizados em sua totalidade ou degradados, podem se esgotar. Exatamente. Por quê? Um mineral, ele demora milhões e milhões e milhões de anos para quê? Para se formar. A mesma coisa ao solo. Lembra quando nós estudamos no bimestre passado como que é a formação de um solo, que temos a rocha matriz, ele passa por um processo de intemperismo, demora anos e anos para quê? Para se tornar um solo adulto para podermos utilizar. Então, é a mesma coisa aqui. O solo, então, se a gente não protege esse solo, ou seja, não mantém ali o solo sadio, faz a correção do solo, o que a gente faz? Utilizando o solo, o que vai acontecer? Vai degradar esse solo. Ele não vai mais servir para a produção. Então, por isso que quando a gente tem ali o solo cultivável, onde a gente produz, por isso que não sei se aqui alguém tem o pai ou a mãe, o vô, a avó, o vô ali que é agricultor, o que acontece? O vô, a avó, o pai ali que é agricultor, quem tem, o que ele vai fazer? Quando ele vai fazer o plantio lá na terra, ele coloca o quê? Ele coloca fertilizantes. Para que ele vai colocar fertilizante? Para manter o solo ali e a produção ser maior. Muitas vezes acontece que eles espalham calcário na terra, né? Por que corrigir a acidez. Calma, Matheus, é isso aí. Por que ele vai colocar o calcário na terra? Para corrigir a acidez do solo. Porque o solo, ele também, se você começa a utilizar, ele vai degradando, ele vai perdendo, ele vai ficando ácido. E um solo ácido, ele não produz. Então, para corrigir a acidez do solo, o que se utiliza? O calcário. Aí eles espalham o calcário um período antes de ter ali uma preparação para receber a nova cultura que vai ser colocada na terra. Que um exemplo que eu vou dar agora, qual cultura que nós vamos ter agora aqui na nossa região, que será plantado para ser cultivado, será a soja. Então, nós vamos ter agora a produção de soja, certo? Então, gente, por isso que nós temos que ter ali uma correção. Mas como eu vou saber que o solo está ácido? Temos as técnicas hoje, né? A tecnologia, a gente pega, leva uma amostra do solo e aí o agrônomo, né, vai até a sua propriedade, vai lá, pega o solo e leva para fazer a análise para ver qual a quantidade necessária para corrigir esse solo, certo? Ô, prof, lá, você vai ter uns quadriciclozinhos que eles andam lá no meio da lavoura com um troço que perfura. Exatamente, é isso aí. Nossa. Pode falar. Está na página 329, né? Isso. Agora, lê para mim então, Júlia, o segundo parágrafo lá do quadrinho amarelo. Tá. Já os recursos renováveis são aqueles constantemente renovados por ciclos naturais ou artificiais de produção. A água é naturalmente renovada pelo ciclo da água e os gêneros agrícolas utilizados como matéria-prima são renovados a cada novo plantio. Já alguns materiais, como metais, vidro, papel, podem ser renovados por processos artificiais, como a reciclagem. Viu como que é? Agora eu vou falar um pouquinho dessa questão dos recursos renováveis. Quando nós temos lá a água, um exemplo, como que a água se renova? Ela tem o seu ciclo, certo?
nós vamos ter ali através da chuva ou também através ali da preservação, tá? Quando a gente tem a chuva, o que que acontece? Nós vamos ter lá um período muito quente, vem lá a nebulosidade, vai formar a chuva, precipitação. Essa precipitação cai no solo, vai infiltrar no solo, vai para os lençóis subterrâneos e uma parte escoa para os rios. Isso é o ciclo da água, tá? Então, por isso que quando a gente tem a água, nós temos que protegê-la. Por quê? Os rios, por exemplo, nós devemos deixar uma parte ali de reserva, né, proteção no leito dos rios. Por quê? Para que não ocorra o assoreamento do rio, ou seja, para que a terra, quando tem a chuva, não vá para o leito do rio, fazendo o quê? Fazendo com que a profundidade do rio diminua, certo? Então, é uma forma ali de protegermos o rio. Outra coisa, os gêneros agrícolas. Os gêneros agrícolas são matérias-primas renovados a cada plantio. Um exemplo disso é o quê? Todo ano, no final do ano, né, chega em outubro até janeiro, nós vamos ter o cultivo da soja, né? Nós temos ali o plantio da soja. Todo ano, no período ali de fevereiro até junho, nós vamos ter o quê? O cultivo do milho, muitas vezes do trigo ou da aveia também, no período ali do inverno. Mas a base principal aqui na nossa região vai ser o quê? Soja no verão, milho no inverno. Então, esse ciclo ele é renovado. Nós temos ali a plantação, dessa plantação vai ter uma parte da semente, que determinadas áreas serão o quê? Serão selecionadas, tratadas para uma nova plantação depois, tá? Então, a gente tem esses ciclos são renovados a cada novo plantio, ou seja, o homem que vai renovando, tá? Já alguns materiais, como metais, vidro e papel, como que eles podem ser renovados? Através do quê? Reciclagem, gente. Por isso que quando a gente tem ali na nossa casa, o que a gente tem que fazer? Ah, eu não quero mais esse papel. Ah, eu não vou mais utilizar esse papel. Então, eu vou separar no reciclado do papel. Vidro. Não vou mais utilizar esse vidro. Separo no reciclado do vidro. O metal. Mesma coisa. Não vou mais usar esse metal. Então, separa a mesma coisa que produtos eletrônicos. Celular, computadores velhos, televisores, né? Não vou mais utilizar? Tem o destino correto, né? Então, se a gente fizer essa separação correta, a gente vai ter esse recurso por muitos e muitos anos. Vamos continuar tendo esses recursos, certo? Por quê? Para a gente poder reutilizar eles, né? Reutilizando, a gente degrada menos o meio ambiente. Porque um material desses no meio ambiente, jogado ao solo, o que vai acontecer? Demora milhões, milhões e milhões de anos para se degradar, ok? Então, por isso que a gente tem ali, que é um processo artificial, né? A reciclagem é um processo artificial que o homem mesmo vai fazer. Certo, pessoal? Tranquilo aqui? Conseguiram entender essa parte? Tranquilinho? Posso continuar? Muito bem. Recursos hídricos, tá? Vou ler para esse primeiro parágrafo, aí eu explico para vocês. A água é um recurso fundamental para a vida e para a realização das atividades econômicas. Embora seja constantemente renovada pelo seu ciclo, a água doce e potável se encontra cada vez mais ameaçada pela poluição, pelo uso intensivo e pelo desperdício. O que acontece, pessoal? Gente, a água, quando a gente fala assim, a água vai acabar, não é que a água vai acabar. O que acaba? A água potável. Olha o que nós estamos passando agora por um período intenso ali de seca, né? Ficou ali um tempão sem chuva, né? E a chuva que nós tivemos agora não é necessária, precisa de mais. Ela é pouca ainda para quê? Para abastecer ali os lençóis freáticos. Então é necessário que mais tempo de chuva. Aí nós temos uma associação, uma combinação desse tempo seco. Lembra que nós estudamos a Laninha e o El Ninho? Lembram disso? Então, nós estamos passando por o quê? Por um processo da Laninha, ou seja, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico próximo à linha do Equador. Quando a gente tem esse resfriamento, o que vai acontecer? Nós vamos ter ali
a diminuição das chuvas aqui na nossa região, principalmente ali no centro-oeste, no sudeste, no sul. Diminui a quantidade de chuva. Diminuindo a quantidade de chuva, os reservatórios de águas, eles também vão fazer o quê? Vão diminuir. E se a gente gastar e vai gastando cada vez mais, vai ficando escasso esse recurso, certo? Por isso também que está acontecendo as queimadas no Mato Grosso. Por quê? Porque o tempo está muito seco. Isso dali faz o quê? Porque o Mato Grosso também depende ali dos fenômenos El Niño e Laninha, que são os dois períodos. O El Niño, aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né? E aí traz muita nebulosidade, próximo ali do Equador, aí traz muita nebulosidade para a nossa região, onde vai formar ali grande intensidade de chuva. Certo, pessoal? Então, são esses fenômenos que a gente tem que pensar ali, ó. Nós temos que cuidar. Ah, um período muito tempo de seca. Opa, vamos começar a economizar água. Quero lavar a calçada? Vamos guardar água. Daí fala para a mãe e para o pai, ó. Mãe, vamos guardar a água da máquina de lavar roupa? E aí a gente lava a calçada para economizar água, para a gente não ficar sem água, tá? A mesma coisa, carro. Ah, vou lavar só a cada 15 dias, para não gastar muita água. Vou usar... coloco lá a mangueira, coloca no chuveirinho da mangueira para quê? Quando você está lavando, fecha para não gastar. Também é uma maneira de você economizar água, tá? Então são esses pequenos gestos que a gente faz para a gente proteger esse recurso, certo? A outra questão, a outro parágrafo, a água que utilizamos é captada de fontes como rios, lagos, reservatórios subterrâneos. Contudo, essas fontes não estão igualmente distribuídas na superfície terrestre. Em muitos locais, as condições climáticas, como as temperaturas elevadas e escassez de chuvas, contribuem para a falta de água. Lembra quando eu falo para vocês aqui no Brasil? O Brasil é um país muito rico em recursos hídricos, certo? Nós temos ali muitos rios espalhados pelo Brasil. Porém, o que acontece? Nós temos uma região do nosso país que ela o quê? Tem a escassez de água, que é a região nordeste do nosso país, tá? Então, a região nordeste é uma região onde que nós temos o quê? Um volume menor de rios e também um volume menor de chuva, devido ali ao clima da região, tá? O clima da região, que é o semiárido, essa escassez dessa chuva ao longo do ano, né, que não é bem distribuída ao longo do ano, chove uma época, outra época não chove, fica lá 7, 8 meses sem chuva, o que acontece? Faz com que a região nordeste do Brasil sofra com a água. O que eles têm para terem ali a água para se alimentar? Tem reservatórios que eles enchem quando tem o quê? Quando tem o período das chuvas intensas, então eles têm grandes lagos de reservatório. Muitos deles, não sei se vocês já ouviram falar em cisternas. Alguém já ouviu falar em cisternas? Então, é construída essas cisternas no Nordeste, onde que eles vão fazer o quê? Vão guardar a água da chuva. Essa água vai ficar guardada para quê? Para que eles possam utilizar. Caso acabe essa água, o que acontece? O caminhão-pipa do governo leva água até eles. Mas é com frequência que leva água? Não, gente. Eles têm que economizar essa água para eles terem ali a distribuição para o ano todo. Para eles, para os animais. Então, é dessa forma que é organizada. Aqui ao lado, nós temos uma fotografia das condições climáticas de água doce. As condições climáticas dificultam a obtenção de água doce potável. Na fotografia, as pessoas coletando água de poço na Índia. Então, gente, todos os lugares do mundo nós temos o quê? Lugares que têm abundância de água e lugares que temos pouca água. Em todos os lugares do nosso planeta. Isso é normal, gente. Por quê? Porque as condições climáticas, elas são diferentes em cada região do mundo, né? Temos lugares que tem chuva abundante, tem lugar que não tem. Então, nós temos essas diferenças. Por isso, minha gente, só para finalizar, por isso que nós temos que o quê? Nós temos que preservar ali a nossa natureza, temos que cuidar da nossa água. Temos que controlar tudo, por quê? Porque nós utilizamos, então vamos cuidar para que possamos ter ali uma utilização em mais tempo, para que todos possam ter essa disponibilidade desses recursos que a natureza nos proporciona. Certo, pessoal? Gente, alguma dúvida até essas questões?
nós temos ali 2 minutinhos ainda. Dá para a gente começar o... Não, eu vou só comentar aqui. Então, só para finalizar, recursos não renováveis. São aqueles recursos, conforme vai sendo extraído, não vamos ter ali a formação novamente, né? Que demoram o quê? Milhões de anos para se formar novamente. Então, nós temos ali os minerais e os solos. O solo, conforme ele vai se degradando cada vez mais, se a gente não cuidar dele, nós vamos ter o quê? Ele vai se desgastar, vai se degradar. Então, por isso que nós temos que proteger. Recursos renováveis. Ciclo da água. A água é um recurso renovável, que ela tem todo o seu ciclo, certo? Ciclos recursos renovados por processos artificiais. A reciclagem, o plantio, né? A cada novo plantio, aonde são renovados, certo? Então, meu povo, finalizamos aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Semana que vem, nós continuamos com esse conteúdo e a gente faz atividade. Beleza? Vou deixar final de semana vocês tranquilinhos, ok? Tchau, tchau, minha galera. Até mais. Beijos, se cuidam, bom final de semana. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até quarta. Até quarta. Tchau. Tchau. Tchau.